A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta noite de domingo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Mais um final de semana aí, né? Que se foi, né? Glórias a Deus. Olha nós aqui, né? De pé, né? Ah, se não fosse Deus na nossa vida, né, meus irmãos? Ah, se não fosse Jesus Cristo, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus estava falando comigo a hora que eu estava em oração. Como que o cristão vence batalhas? Como que o cristão vai vencer os dias maus? As batalhas da vida nessa terra? Porque todos nós, meus irmãos, temos batalhas. Todos nós temos que matar de 1 a 5 leões por dia. Amém? Porque todos nós estamos na terra. E como nós vamos vencer? Como nós vamos passar os dias maus, enfrentar o deserto que vem na nossa vida? Porque Deus mesmo na palavra dele diz que há tempo para todas as coisas. Então há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de se fartar, mas é tempo de faltar também. Né, meus irmãos? É tempo de ser feliz, mas é tempo de chorar. Né? Então há um tempo para todas as coisas. Mas como que o cristão tem que se portar? Para vencer batalhas, para passar tribulações em paz com Deus, firme ali na rocha, né? Deus tá falando aqui com você, amém, meus irmãos? Primeiramente, meus irmãos, o cristão tem que estar em constante oração, conectado com Deus, amém? Sempre estar jejuando, né, para matar a vontade da carne e fortificar o espírito. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus já começou a falar com pessoas aqui. Como que você vai vencer batalhas financeiras, batalhas na vida conjugal, na vida da família? Como que você vai vencer? É colocando Deus na frente de todas as coisas da sua vida. O que você começar a fazer de hoje em diante, assinar contrato, for vender uma casa, for comprar uma casa, for vender um carro ou comprar um carro, se for conversar com seus filhos ou com o marido, ou ter uma conversa sincera com a família inteira, o que você for fazer, se você colocar Deus na sua frente, orar, buscar Ele e pedir a Ele sabedoria, meu irmão, minha irmã, você vai vencer gigante, você vai reinar com sabedoria, você vai vencer guerras. Por quê? Porque você está, antes de sair para a guerra, antes de resolver qualquer assunto da sua vida, você está buscando quem? A Deus. Você está buscando a Deus. Sabedoria para você resolver tantos problemas que tem na sua vida. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? É assim que Davi foi escolhido lá atrás das malhadas. Amém, meus irmãos? Ele foi ungido rei. Davi, ele foi guerrear com o gigante, mas vocês prestaram atenção na palavra de Davi? O que ele falou antes da batalha, que está lá em 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 45. Olha que Davi fala. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Amém, meus irmãos? Então, quer dizer que o gigante, meus irmãos,
ele estava indo pela força do seu braço, com as suas armas, né, meus irmãos? E a confiança dele ser grande, dele ser gigante. Amém, meus irmãos? Mas Davi, o pequenininho, o baixinho, o excluído pela família e pela sociedade, né, que estava atrás das malhadas, né, meus irmãos? Olha o que ele fala. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, meus irmãos? Ele colocou quem na frente? Para guerrear por ele. Quem que derrubou o gigante, meus irmãos? Se você prestar atenção na palavra, se você meditar, quem derrubou o gigante foi Deus, não foi o Davi com sua funda e sua pedra, não foi o Davi com a sua força, porque primeiro ele não tinha altura nem de guerreiro, ele não tinha estatura, não tinha força como um guerreiro. Quem derrubou o gigante, meus irmãos, foi Deus, porque ele colocou Deus na frente da batalha. Amém, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é poderoso. E o que nós temos que fazer, meus irmãos, para nós vencer essas batalhas, batalhas da enfermidade, né, meus irmãos? Que nos aflige, né? Me perdoa aí das palavras erradas. Eu estou um pouco cansado, um pouquinho de dor hoje. Amém, meus irmãos? Mas estou aqui em obediência, porque a palavra do Senhor não pode parar. Nós temos que falar, obedecer a Deus. Amém? Então, meus irmãos, Davi, ele derrubou o gigante pelo poder de Deus. Quem vai na frente? Quem vence batalhas? É Deus. Quem pode mudar a sua vida? É Deus. Quem pode transformar essas pessoas rebeldes da sua família? É Deus. Quem pode te curar? Pode muito bem usar a mão do médico para te curar, mas também pode usar um remédio para te curar. Mas também Deus pode te curar sem mão de médico, sem remédio. Como Deus fez na minha vida. Deus, ele usou ali na hora de fazer a limpeza na perna para retirar a bactéria, não, né? Então foi feito mais uma limpeza, coisas que já foi limpo há muito tempo atrás, vinha limpando sempre direto. Eu estava na mesa de cirurgia fazendo limpeza. Então foi a mão de Deus, não foi a limpeza, porque se fosse a limpeza que ia me curar, eu tinha sido curado na primeira limpeza. Se vocês não acham que foi Deus, eu tenho a certeza que foi a mão do Senhor que limpou a bactéria osteomielite do meu fêmur. Amém, meus irmãos? Então, como que você vai vencer a batalha que você está enfrentando? Eu não sei que área que é. É colocando Deus na frente. Amém? É pedindo o direcionamento a Deus, como Davi fez. Antes de Davi ir para alguma batalha, meus irmãos, depois vocês podem ver, né, ali no livro de Davi, 1 Samuel, 2 Samuel, está escrito ali. Amém, meus irmãos? Eu não sou de gravar nomes, livros, né? Eu não tenho, né? Mas ainda vou ter, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, como que eu e você vai vencer batalhas da nossa vida? É buscando a Deus, é confiando em Deus, porque Davi, ele não foi com sua força lutar com o gigante. Ele não venceu o gigante com sua força. Ele venceu o gigante crendo no Deus que ele servia. Como ele matou urso e leão atrás das malhadas onde ninguém estava vendo. Não foi
porque ele era forte, porque ele sabia o que estava fazendo, não. Foi pela força de Jesus Cristo, foi pela força de Deus, foi confiando no Deus que ele servia. E o gigante caiu por quê? Porque Deus derrubou. Não foi força do Davi. Foi porque ele acreditou. Ele colocou Deus em primeiro lugar. E é isso que muitos aí está faltando. É colocar Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, depois que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, amém, meus irmãos? Até para fazer compra. Amém? Até para ir na consulta, eu peço a Deus que ele vá na minha frente. Que seja feita a vontade dele. Eu peço a Deus, sempre, pois ele vai. Amém, meus irmãos? Depois que eu comecei a colocar Deus na frente das minhas batalhas, Deus começou a derrubar gigantes da minha vida. O primeiro gigante que caiu, meus irmãos, amém, foi a bactéria depois de 9 anos. Aí muitos vão falar assim, mas de novo o irmão Adilson está falando da bactéria, mas de novo ele está falando que venceu. Com certeza, e vou morrer falando, porque isso foi um milagre, meus irmãos, que aconteceu na minha vida. E milagre a gente jamais esquece. Amém, meus irmãos? Depois de 9 anos, meus irmãos, foi 9 anos de espera, de luta. Mas quando eu coloquei Deus na minha frente, ele derrubou o gigante que me perturbava, porque eu não tinha paz, meus irmãos. Quando a gente tem bactéria, a gente não dorme direito, a gente sente dor 24 horas por dia. Quando tem bactéria, a gente fica com medo, sempre com o pé atrás, esperto, porque a bactéria pode, né, ir para ali, para o sangue, para os órgãos, espalhar por tudo. Você pode morrer dormindo. Então, meus irmãos, eu não tinha sossego com o gigante. E eu venci o gigante, foi pela minha força? Não, meus irmãos, foi crendo em Deus e colocando ele na frente das batalhas para vencer esse gigante, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, eu venço gigantes direto pela minha força? Não, meus irmãos, porque eu coloco Deus na minha frente. Eu vou sair de casa, eu coloco Deus na minha frente, vai na minha frente, Senhor, limpando os caminhos. Então Deus livra, Deus começa a ajeitar as coisas na nossa vida quando nós começamos a dar prioridade a Deus, a consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Eu não sei para quem é a palavra, mas se você for vender algo, se você for comprar algo, pede direção a Deus. Vê se o negócio é certo para que você não venha ser prejudicado. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós fazemos um plano, nós elaboramos um plano, colocamos na ponta da caneta, esquecemos de perguntar a Deus se aquilo é do agrado dele ou não. Daí a gente pega e acaba fazendo da nossa própria vontade, sem pedir direção e nada. Aí chega lá na frente, dá tudo errado, né, meus irmãos? Daí nós vai acabar, pelo nervoso ali da hora, vai acabar até culpando Deus, que a maioria faz, né? Mas por que Deus não me avisou? Mas e aí? Você pediu direção a Deus? Você pediu resposta a Deus? Você falou para Deus se você podia ir ou não fazer esse negócio? Eu não sei para quem é a palavra, mas tem endereço certo. Amém, meus irmãos? Então, você quer vencer batalha na área da saúde, na área familiar, né? No financeiro, que tem muitos precisando, né, de providência, precisando de uma porta aberta. Pede direção a Deus antes de você fazer qualquer coisa. Amém? Antes de você sair de casa, meu irmão, minha irmã, procurando um emprego, indo com um currículo, ora em cima do currículo, pede a Deus que Ele te leve no melhor, que seja da vontade dEle e não da sua. Pede a Deus para ir na frente sua. Amém, meus irmãos? Pede a Deus para Ele te dar um direcionamento do caminho certo. Quando, meus irmãos, você vê aqui a história de Davi, ele foi falho? Ele foi falho? Foi, meus irmãos, ele era ser humano.
Ele caiu em pecado? Caiu em pecado, meu irmão, lógico. Ele é um ser humano. Mas ele venceu quantas batalhas? Por que que Deus escolheu ele para ser rei, sendo que nem tipo de rei ele tinha? Porque ele tinha um coração, meus irmãos, igual ao de Deus. Amém? Porque ele colocava Deus, Deus já sabia que ele ia colocar Deus em primeiro lugar. E foi isso que aconteceu. Amém, meus irmãos? Davi venceu batalhas. Por quê? Porque Deus estava na frente. Ele colocava Deus, ele perguntava para Deus se podia descer para a batalha ou não. E ele só ia quando Deus dava o sinal para ele. Vai que eu estou na sua frente. Então, meu irmão, pede direção a Deus. Coloque Deus no centro da sua vida, da sua casa, da sua família. Primeiro de tudo, Deus. Primeiro de tudo, antes de fazer qualquer negócio, oração e Deus. Porque Ele vai te dar o melhor direcionamento. Ele vai te colocar no caminho certo que você precisa ir. Meus irmãos, quem busca a Deus, quem busca direção de Deus, não erra caminho. Quem busca primeiro a Deus, para saber o que ele acha, o que não, amém, meus irmãos, nos negócios, amém, não dá errado. Até o mal que chega para prejudicar a pessoa se transforma em bênção. Porque você pediu direção a Deus. Amém, meus irmãos? Quando nós damos prioridade a Deus, ao reino de Deus, ao Pai Celestial, esse que é grande, que tem poder, amém, para fazer o infinito nas nossas vidas. Meus irmãos, enquanto nós estamos pensando aí em coisinhas pequenininhas que achamos que é grande, Deus está preparando maior ainda do que os nossos pensamentos. Amém? Basta você começar a colocar Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Busque o caminho certo. Amém? Para a sua vida de hoje em diante, primeiramente, pede a Deus sabedoria para você vir trilhar o caminho certo. Ore ao Pai, não pare de orar. Não perca a sua fé, não desanime. Ah, mas não chegou ainda, faz tanto tempo, meus irmãos. Não é fácil esperar, eu esperei 9 anos e eu alcancei. Se eu falar para você que foi fácil, eu estou mentindo. Foi difícil, foi duro, foi ruim, mas eu consegui. Amém, meus irmãos? E você vai conseguir também, porque de hoje em diante você vai escolher pedir direcionamento a Deus. Não vai fazer como eu estava fazendo antes, fazendo com minhas próprias forças. Amém? Não seja mais um gigante, né? Olha o Espírito Santo falando, né? Não seja mais um gigante. Guarde as suas armas e busque a Deus, que Ele vai te dar o melhor caminho e você vai ter vitória. Amém, meus irmãos? Porque Deus quer o melhor para você. Comece a priorizar a Deus. Comece a priorizar a presença do Pai. E segue os direcionamentos que você vai ver. Como que a sua vida vai melhorar. E muitos gigantes que estão te perturbando, te tirando o sono aí. O gigante da enfermidade, da escassez, da falta de alimento, né? Da falta de dinheiro para pagar as dívidas. Deus vai derrubar esses gigantes na sua vida. Mas busque a Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?